Olá pessoal, depois de termos comentado um pouco sobre produtos notáveis, vamos resolver alguns exemplos envolvendo esse assunto. Então aqui nós temos primeiro para calcular esse produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. Eu tenho dois termos que estão sendo somados e essa soma está elevada ao quadrado. Por isso que é chamado de quadrado da soma de dois termos. E como é que eu faço isso? Lembrando da aula anterior, que o quadrado da soma de dois termos é quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então aqui eu tenho 3x mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado, vai ser igual quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 3x. Então vai ficar 3x ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, duas vezes 3x vezes o segundo, que é y ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo? Y ao quadrado, só que de novo ao quadrado. Então aqui eu tenho quadrado do primeiro termo, que é 3x, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui vai dar quanto? 3x, entre parênteses, ao quadrado, vai ser 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado é x ao quadrado. Mais 2 vezes 3 dá 6. 6x vezes y ao quadrado dá xy ao quadrado. Mais quadrado do segundo termo, que é y ao quadrado. Y ao quadrado vai dar y elevado à quarta. Então aqui nós resolvemos o primeiro exemplo. Vamos partir agora para o segundo exemplo. Aqui eu tenho o segundo exemplo, que é o que? O cubo da soma de dois termos. Eu tenho uma soma entre dois termos que são A e 3B, está sendo somado, ao cubo. Como é que a gente desenvolve isso? Lembrando lá da nossa aula anterior, o cubo da soma de dois termos, vamos colocar aqui, por exemplo, A mais B ao cubo seria A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3A B ao quadrado mais B ao cubo. É essa regra que nós vamos utilizar aqui, tá? Assim nós temos que A mais 3B ao cubo vai ser cubo do primeiro termo, que é A ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, então 3 vezes A ao quadrado, vezes o segundo termo, que é 3B, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo, que é 3B ao cubo. Esse aqui que eu estou fazendo, estou aplicando a regra aqui nesse exemplo. Isso aqui nós vamos ter A ao cubo mais 3A ao quadrado, vou fazer na manha, vezes 3B, mais 3A vezes 3B ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, e B ao quadrado, mais 3B ao cubo é 3 ao cubo, B ao cubo. Então 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3, que isso aqui vai dar 27. Então vai ficar 27. 27 o que? B ao cubo. Então aqui, vamos agora resolver finalmente. Vai ficar A ao cubo mais 3 vezes 3, 9 ao quadrado B, mais 3 vezes 9, 27.
3 vezes 9, 27. Aí ficaria AB ao quadrado mais 27B ao cubo. Então esse aqui é esse cálculo aqui. Tudo certo, pessoal? Vamos resolver só mais 2 exemplos para deixar também tarefa para vocês. O exemplo 3 que eu apresento agora é aqui o produto da soma pela diferença de dois termos. Então tenho aqui dois termos que estão sendo somados e aqui dois termos que estão sendo subtraídos. Qual é a regra que a gente usa? Tem que tomar bem atenção, prestar bem atenção. Que eu só vou utilizar essa regra quando os termos forem idênticos, como aqui, ó, 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, aqui é y, aqui é y também, só que os sinais forem trocados. Então é o produto da soma pela diferença. Qual é a regra que eu uso aqui? É essa daqui, ó. A mais B vezes A menos B. Qual é a regra? Isso aqui nós já vimos na aula anterior. Vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então essa é a regra que eu vou utilizar aqui. Então vamos ter 3x quadrado mais y. 3x quadrado menos y. Quadrado do primeiro termo, então eu vou colocar o primeiro termo. Quem é o primeiro termo, pessoal? É 3x quadrado. Aí eu vou colocar o quadrado, porque é o quadrado do primeiro. Presta bem atenção. Não é 3, é tudo, é toda essa parte aqui, ó, que é o primeiro termo, tá? Que é 3x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? Coloca sempre entre parênteses para não errar, certo? Então isso aqui vai dar 3 ao quadrado é 9. X ao quadrado é x elevado à quarta menos y ao quadrado. Então a resposta é essa aqui, ó. Tá certo? Tranquilo? Vamos resolver mais um exemplo para nós podermos entender. Aqui, no exemplo 4, eu já tenho expressões um pouco maiores. Tem aqui um produto notável e aqui tem outros fatores, né? Como é que nós fazemos uma resolução de uma questão dessa? Simples. Primeiramente, vamos fazer por parte. Desenvolvemos aqui o produto notável e depois fazemos as outras atividades lá. Então, vamos lá. Eu tenho aqui ax mais 3 ao quadrado. Eu vou fazer primeiro essa parte aqui, tá certo? Primeiro essa parte aqui, ó. Isso aqui nós já vimos que é o quadrado da soma de dois termos. E como é que calculo o quadrado da soma de dois termos? Quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É ax. Então, ax ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo, vou colocar sempre entre parênteses, vezes o segundo termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo, que é 3 ao quadrado. Só para não errar, coloca entre parênteses que aí você não tem como errar. Ax ao quadrado vai dar a ao quadrado, x ao quadrado, mais 2 vezes ax vezes 3, eu posso multiplicar logo 2 vezes 3, por quê? Porque é uma multiplicação, então eu posso fazer isso aqui. 2 vezes 3 dá 6ax, certo? 2 vezes 3, 6ax, mais 9. Pronto, já achei essa primeira parte aqui. Agora vamos jogar aqui de novo. Então aqui vai ficar ax mais 3 ao quadrado menos 2ax mais 3 menos 4. Isso aqui vai dar quanto? Essa primeira parte nós já encontramos, que é a ao quadrado, x quadrado, mais 6ax mais 9, certo? Menos, agora vamos aqui, ó. Vou aplicar distributivo aqui logo, que é a questão da flechinha, né? Vai ficar 2a negativo vezes x vai dar menos 2ax. Agora, menos 2a vezes 3 dá menos 6a. Menos 2a vezes 3, 2 vezes 3, 6, negativo, né?
Então, menos 6A. E aqui de novo, menos 4. Aí agora nós vamos encontrar os termos semelhantes. Existe algum termo semelhante? Existe, ó. Esse termo é semelhante a esse. E esse termo algébrico aqui, também ele é semelhante a esse. Esses daqui, ó, o 6A negativo e o A ao quadrado, o x quadrado, não tem termo semelhante. Então vamos repetir ele. Então ficaria A ao quadrado, x ao quadrado. 6AX positivo menos 2A vai dar o quê? Mais 4AX. 9 menos 4, 9 menos 4 dá 5. 5 menos 2AX. Está aqui a resposta correta. Então, determinando tudo isso aqui, chegamos a essa conclusão, a esse polinômio aqui. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu não comentei na minha aula sobre produtos notáveis, mas você também pode pegar, só para finalizarmos aqui, termos 3 termos ABC somado ao quadrado. Como é que fazemos isso, professor? É a mesma regra, por isso que eu não coloquei lá. Isso aqui ao quadrado é a mesma coisa que A mais B mais C vezes A mais B mais C. Tem uma soma de 3 termos ao quadrado. O quadrado, então, dá soma de 3 termos. Aí aplicamos a mesma regra aqui, ó. Vamos fazer aqui rapidinho. Primeiro aplicamos a distributiva, saindo do A. Vai ficar A ao quadrado mais A vezes B, AB. A vezes C, AC. Agora vamos sair de B, né? Então vai ficar B... Opa, B vezes A, B vezes B e B vezes C. B vezes A é AB, que é a mesma coisa que BA, né, que é AB. B vezes B, B ao quadrado. B vezes C, BC. Agora sai a flechinha aqui de C. C vezes A, C vezes B, vezes, e C vezes C. C vezes A é AC, vou colocar bem aqui, ó, tá somando. C vezes B é BC. C vezes C, C ao quadrado. Então aqui vamos ver se há algum termo semelhante. Aqui esse termo é semelhante a esse. Esse termo é semelhante a esse. Eu vou colocar aqui em quadradinho aqui, ó, para identificar melhor. Certo? E esse aqui, ó, que eu vou circular, é semelhante a esse. Então vai ficar A ao quadrado mais AB, duas vezes, né? Então 2AB, AC e AC, 2AC, BC mais BC, 2BC, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. A ideia é só você saber aplicar a propriedade distributiva, prestando bem atenção na flechinha e tal, de onde sai, que aí você não precisa decorar. O quadrado é a soma de termos. O quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais duas vezes. Isso aqui é meio trabalhoso você decorar. Então você tem que entender justamente aplicando a distributiva. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se vocês entenderam, graças a Deus. Se vocês tiveram dificuldade em entender ou não compreenderam, deixe nos comentários para que nós possamos te ajudar, tá certo?